Graças a Deus, amém, igreja. Antes de entrarmos na mensagem, na palavra, nós vamos orar para a irmã Mari, que a viagem dela foi cancelada, e ela está para voltar terça ou sexta, já era para ter chegado, né? Então vamos orar para que Deus ele entre com providência em nome de Jesus. Senhor Deus, nós rogamos a Ti, ó Pai, que Tu possa abençoar, dirigir, meu Pai, a Tua serva, aqueles líderes, ó Pai, da aviação, que está trabalhando, meu Pai, para poder liberar esse voo, que Tu possa entrar com providência. Nós cremos no Teu poder, na Tua proteção, na Tua unção e nos Teus milagres, em nome de Jesus. Cobre Tua serva com Teu sangue. Amém. Graças a Deus, irmãos, podem se assentar. Eu tenho uma palavra nesta noite, igreja, que é uma palavra para quem quer Espírito Santo. Quem quer Espírito Santo? Oh, irmão, nós não vivemos sem o Espírito Santo. Eu tenho uma palavra para quem tem uma área na sua vida que precisa ressuscitar. Nessa noite, Deus estará ressuscitando as áreas que estão mortas, porque eu quero falar sobre vida, poder. Os anjos do Senhor no céu, nessa noite, estão pedindo louvor, está pedindo adoração aqui. Os céus está pedindo louvor, os céus pedem adoração. Os 4 animais viventes que voam ao redor do trono, diz a Bíblia, noite e dia, sem parar. Eles proclamam dizendo que Ele é santo, santo, santo. É o Todo-Poderoso. Eles estão pedindo louvor, adoração, santidade, perseverança. Os 24 anciões que estão assentados, cada um no seu trono, diz a Bíblia que eles tiram a coroa que estão em suas cabeças e lançam sobre aquele que está sentado no trono. Eles querem louvor, eles querem santificação, eles querem adoração. E nós estamos aqui esta noite para prestar culto ao Todo-Poderoso. Oh, o Rei dos Reis, Ele quer unção, Ele quer nesta noite louvor e adoração. É incrível o que o profeta Isaías escreveu. Em seu livro, capítulo 6, disse que no ano em que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor assentado num alto e num sublime trono. E havia serafins que voavam. Ao redor do trono tinham 6 asas, 2 cobriam os pés, 2 cobriam o rosto, e com 2 voavam. E eles proclamavam dizendo: Santo, 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 a sua glória encheu toda a terra. E nos encherá nessa noite, porque nós precisamos de unção. Em nome de Jesus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo 1, 2 e 3. Deus ressuscitou no passado, continua ressuscitando. A Bíblia disse que Ele é o mesmo. Houve várias ressurreições no ministério de Jesus. Também no Antigo Testamento houve jovens que ressuscitou através do ministério de Eliseu. Quem crê que Jesus está ressuscitando? Se você tem uma área morta na tua vida, na tua casa, no teu corpo, que precisa renovar, que precisa ressuscitar, hoje é noite. É só ter fé. Fé. Nós não somos um povo qualquer, nós não somos um povo medroso, nós não somos um povo parado, nós não somos um povo conformado com esse mundo, porque a própria Bíblia diz: não conformeis com este mundo, mas renovais. Né? A Bíblia nos dá esta advertência. Olha o que está escrito. São Lucas falando, né, com esse gentil, que talvez grego, talvez romano, chamado Teófilo. Ele disse: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. O 3, aos quais também, depois de ter padecido,
Fala comigo, se apresentou vivo. Vivo, ele está vivo. Quem crê nele está vivo. Quem crê nele crê em vida. Quem crê nele crê em ressurreição. Quem crê nele crê em milagre. Quem crê nele crê no sobrenatural de Deus, porque nós não somos movidos pelas obras desse mundo, mas somos movidos pelas obras do céu, pelas obras do alto, porque a Bíblia diz que a nossa casa, a nossa pátria, não é esta terra, nós marchamos, nós ambicionamos uma pátria celestial. Aplauda ao Senhor. Diz que Ele é santo, santo, mais forte, igreja. Essa mensagem é para você que quer Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Se você tem um familiar, um filho, alguém na tua casa que precisa de milagre, creia que nesta noite Deus entrará, está entrando com providência. Ele é o provedor, Ele é o Senhor, Ele é o Rei dos Reis, o Santo. Se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas. Com muitas e infalíveis provas. Veja bem, sendo visto por eles e por espaço de 40 dias. E falando do que respeita ao reino de Deus. Deus abençoa os irmãos. Deus é sábio. Deus tem planejamento. Deus tem planos. Deus tem vitória. Tanto é que Ele montou um plano para que tudo desse certo. Naqueles dias e nos nossos dias também. Ele ficou ainda com um espaço de 40 dias. Ele não pôde visitar todo mundo. Porque aqui nós lemos que nesses 40 dias, era tudo a respeito do reino dos céus. Mas ele teve 40 dias para falar com alguém especial. Para ir à casa de alguém especial. Para falar sobre coisas especiais. 40 dias. E diz, nós temos prova que realmente ele já estava, não era como aquele corpo normal, como aquele corpo mortal. Tanto é que quando Maria, lá no sepulcro, ela disse, Rabone, ela quis tocar nele, ele disse, não, ainda não. Então, há provas de que realmente Jesus, ele morreu, ressuscitou, está vivo. Ele esteve lá fisicamente por 40 dias, depois da ressurreição, coisa preciosa. O ministério de Jesus foi algo brilhante. Até mesmo antes do Novo Testamento. Nós temos algo que aconteceu, milagres verídicos, fortes, nos dias do ministério de Eliseu. Todos os irmãos sabem que através do ministério de Eliseu, aquela mulher, uma mulher que não gerava, não podia ter filho, mas através de Eliseu querendo devolver aquele conforto que ela fazia para ele, ele então profetizou dizendo que ela daria luz e teria um filho. E esse menino depois, por um acaso, veio a morrer, e a mulher foi cobrar dele. Por isso nós temos que tomar cuidado daquilo que nós pregamos hoje. Porque amanhã alguém vai chegar perante nós e vai cobrar o que nós pregamos. Vai cobrar a respeito do nosso testemunho. Vai cobrar a respeito da palavra. Aquela mulher cobra perante Eliseu. E a Bíblia diz que Eliseu, ele não fugiu da responsabilidade. Se Deus deu uma responsabilidade para você, você tem que crer que essa responsabilidade está nas tuas mãos para você fazer. E através do nome de Jesus nos dá poder para orar para os enfermos, expulsar demônios e tantas outras obras. E a Bíblia disse que Eliseu mandou trazer o morto. A Bíblia disse bem rápido, que nós não temos muito tempo, mas Eliseu, ele deitou sobre aquele morto
cara com cara, pé com pé, boca com boca. E ele fez isso uma vez, ele saiu, ele orou e voltou. Pela segunda vez que Eliseu fez esse procedimento, os olhos do menino abriu. E ele ressuscitou e ele entregou para aquela mulher, dizendo: o que o meu Deus faz, Ele faz perfeito. O meu Deus, Ele honra a tua palavra. E Deus honra a palavra dEle na tua vida. Esta noite, eu vejo labaredas de fogo nesse lugar, sobre a sua cabeça. Creia nesta noite que o Espírito Santo já entra com providência, queimando a tua vida, teu corpo, da planta dos pés ao alto da cabeça. Glorifica a Deus por alguns instantes. Glorifica, 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 glorifica. Quando Deus unge alguém, Ele unge por completo. E essa unção, esse milagre, esse poder, esse Espírito Santo, essas bênçãos, esses mandamentos, ele depende da nossa perseverança, depende da nossa persistência em querer mais e mais e mais e mais. Eliseu morre e ele é sepultado. E eles colocam Eliseu em um sepulcro. Mais para frente, por um acaso, morre alguém. E por um acidente, eles jogam esse morto na cova de Eliseu. E quando este morto encontra com os ossos de Eliseu, os ossos de Eliseu também tinham unção. Aquele morto, ao tocar nos ossos de Eliseu, ressuscitou também. Deus, Ele te dá unção. Ele unge a tua casa, tua vida, teus pés, tua mão, tua voz. E a Bíblia diz: tudo que você tocar, abençoado será. Glorifica, glorifica, glorifica. Diz que Ele é santo, santo, santo. Quem sente a presença de Deus, a glória de Deus enche esse lugar. Deus tem cura para realizar nesta noite. Nos dias do ministério de Jesus, os irmãos lembram que o filho da viúva de Naim, filho único, também morreu. E Jesus, ao encontrar aquele cortejo fúnebre, Jesus mandou que parasse. Jesus, ele falou para o filho da viúva, e ele ressuscitou. Mais uma ressurreição, mais uma prova. Filha de Jairo, todos conhecem aquela menina que estava com uma febre, estava doente. Jesus fazia ali uma cruzada evangelística. E chega alguém e pede para Jesus que vá até a casa de Jairo, que a menina estava muito enferma. E de repente diz alguém: não precisa mais ir, porque a menina já morreu. Mas quando tudo nessa terra, quando a ciência, quando o problema aumenta e diz: não tem mais jeito, não, chegou no final, acabou tudo, Jesus disse: é agora que eu entro com providência na tua vida, é agora que eu te saro, é agora que eu te levanto, é agora que eu te ajudo, é agora que eu ressuscito tudo que estava morto na tua vida, porque Ele é o Todo-Poderoso. Oh, aplauda, deixa a glória de Deus brilhar. Deixa a glória de Deus brilhar. Santo é o Senhor. Quanto poder. Quanto poder. Aqui nós lemos um versículo no início do livro de Atos dos Apóstolos, falando a respeito de após Jesus ressuscitar. Mas não foi fácil para chegar, irmãos, nesta fase de Jesus. Não foi fácil. Era quinta-feira à noite, de tarde. Jesus já sabia da sua missão. Jesus já sabia dos acontecimentos. Ele convida o grupo de seus discípulos para ir com ele a um lugar que ele gostava. A Bíblia traz o nome de Getsemane. Sabemos que Getsemane quer dizer prensa de azeite. Havia ali uma plantação de oliveiras. E Jesus gostava de orar entre as oliveiras. E aquele produtor, o dono daquelas terras,
Ele havia construído ali também uma prensa para amassar, para prensar o fruto da oliveira e transformar ele em azeite. Sabemos que azeite simboliza a vida, na nossa vida espiritual. E na nossa vida material também simboliza a vida, porque é um dos produtos mais ricos em vitamina, em nutriente que existe no mundo todo. Todos correm atrás de ter um azeite puro. É um dos produtos do alimento que produz ômega 9. Sabemos que azeite é sinônimo de vida. Por isso Jesus ia naquele lugar, porque aquele lugar simbolizava vida. Tinha uma prensa de azeite ali. Eu, essa noite, simbolicamente falando, aqui no altar, tem uma prensa de azeite, que está jorrando azeite, que está produzindo azeite. E se você precisa de azeite para sarar seu corpo físico, seu corpo espiritual, a tua família, os teus pensamentos, no altar, tem uma prensa de azeite produzindo azeite. Só fica sem azeite quem quiser, porque hoje tem uma prensa produzindo azeite, e esse azeite vai te sarar, vai te levantar, vai te ressuscitar, vai te purificar, vai te dar paz, vai te dar alegria e vai produzir fé. Aplauda, aplauda, fala em língua, adora o Senhor. Adora, adora, mais forte, mais forte, mais forte, mais forte, mais forte. É para Jesus, é para Jesus, é para Jesus. Ele está entrando com providência. Ele é o Senhor. Todos os irmãos sabem de cor como foi as 3 orações que ele fez. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Sabemos de cor. Após a 3ª vez que ele orou, ele chega até os seus discípulos e diz: agora vocês podem dormir à vontade, mas é chegado o que me trai. Irmãos, a coisa é muito séria o que aconteceu. De repente chega ali um grupo de homens armados com espada, e a Bíblia diz com porretes. A minha tradução, João de Almeida, corrigida, diz porrete e espada. Algumas falam para paus. João Ferreira de Almeida, corrigida. E eles chegaram ordenados pelos príncipes, sumo sacerdote, escribas, anciões do povo, fariseus, e o objetivo era prender Jesus. Jesus, ele ficou admirado com aquela situação. Por quê? Porque o homem de paz, ele não era bandido, não era salteador, não era ladrão de estrada. Obrigado. Ele era o homem mais manso, fiel, santo, que já viveu. E aparece lá um grupo armado como se ele fosse um bandido. Jesus disse: eu estive com vocês todos os dias no templo, e agora vocês vêm armados. Irmãos, a atitude do crente é uma atitude diferente do povo que não crê em Deus, do povo que não tem fé. Por isso que a Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortaleza. A nossa luta não é contra a carne, ela não é contra o sangue, ela não é contra o mundo, ela não é contra as coisas terrenas, ela não é a política, ela não é nada dessa terra. A nossa luta, a nossa guerra é contra demônio, é contra o inferno, é contra o pecado, é contra o mal, é contra o vício. Essa é a nossa luta. Mas de repente entre os discípulos dá um beijo em Jesus, e eles já entendem que ele era o Cristo. Prenderam ele ali. Eu quero que os irmãos prestem atenção. Qual foi o motivo que fez 11 discípulos fugir e cada um tomar o seu rumo?
que anteriormente tinham. Muitas das vezes as pessoas falam, fugiram todos. Mas se você acompanhar o quadro total, se você acompanhar a criminalidade, o horror que fizeram com Jesus, talvez você faria muito mais pior do que eles fizeram. Levam ali para a casa de Caifás, sumo sacerdote. E a Bíblia diz que eles bateram nele, deram bofetadas, murros na sua cara. Bateram nele com uma cana. Já viu o peso de uma cana? E eles levaram e escarneceram de Jesus na casa do homem mais respeitado de Israel, sumo sacerdote. A Bíblia diz, se esse o teria conhecido, não o crucificariam o rei da glória. O pior é que no presente momento, presente século, tem muitos crucificando Jesus com as suas atitudes. Saiu dali, e eles entregaram Jesus para o governador Pilatos, para julgar. Pilatos ficou, podemos dizer, num beco sem saída. A própria esposa de Pilatos mandou um recado para ele, dizendo, não se envolva na questão desse homem, porque eu muito sofri através de um sonho que eu tive. Querendo ela dizer, não se envolva, não condene esse homem, ele é justo. Não condene, ele não fez mal nenhum. Ela querendo dizer, não entre nessa enroscada. Muitas das vezes as pessoas entram em enroscada nesta vida por não aceitar um conselho de alguém sábio. Muitos maridos entram em uma enroscada por não aceitar o conselho de uma mulher sábia, e a mulher não aceitar o conselho de um homem sábio, entram em enroscada. Filhos estão entrando em enroscada por não aceitar conselho de um pai sábio e temente a Deus. Por isso a Bíblia diz, sede humilde, sede manso, sede prudente. Mas Pilatos ficou num beco sem saída, porque a multidão gritava, crucifica, crucifica. Era costume na festa da Páscoa soltar um preso, um condenado, né? Essas crueldade, essas injustiças que acontecem hoje no nosso país, já acontecia nos países antigos, muito pior do que hoje. Muitas pessoas que reclamam, estamos vivendo o fim, olha o que está acontecendo. Mas anteriormente já acontecia muito pior. O poder do homossexualismo já havia generalizado na cidade de Sodoma e de Gomorra. Cheirou mal as narinas de Deus, e ele fez o que fez. E hoje já está generalizando, né? Estão assumindo de uma forma que estão escandalizando a natureza e a criação de Deus. E ele disse assim, olha, o que farei de Jesus então, chamado o Cristo? O que farei de Jesus então, chamado o Cristo? Meu pai, as horas voaram. E o povo gritava, crucifica, crucifica, crucifica. Ele diz, mas ele é justo, eu não vejo ele crime algum para ser morto, para ser condenado. Eles diziam, mas crucifica, crucifica. Pilatos entendeu que eles tinham inveja de Jesus. Inveja pelos milagres que Jesus operou. Então, se alguém hoje está invejando a sua prosperidade, a sua santidade, a sua humildade, levante a mão para o alto e ore para essas pessoas, porque por Jesus fizeram muito pior ainda, para correr com a mensagem. Jesus então pediu que trouxessem água, para ele lavar as mãos, porque ele disse, eu vou lavar as minhas mãos do sangue desse justo. Mas foi uma atitude querendo sair fora do compromisso, né?
sair fora da responsabilidade, né? Ele disse assim, olha, eu lavo as minhas mãos com o sangue deste justo. Eles gritaram dizendo que o sangue dele caia sobre nós e os nossos filhos. Está caindo até hoje. Até hoje. O que vocês pensam? Da onde veio o que aconteceu em Israel esses dias? Aonde o cerco de Israel, a tecnologia avançada de Israel falhou. Porque eles disseram, o sangue desse justo caia sobre nós e nossos filhos. Caiu no ano 70, quando o imperador Tito cercou Jerusalém e faltou madeira para construir cruzes. Hoje está aquela mortandade naquele local, porque eles disseram, pedindo, caia sobre nós e os nossos filhos. Por isso temos que tomar cuidado, porque há poder na nossa fala. Toma cuidado naquilo que você fala. Por isso a Bíblia diz, abençoa alguém, abençoa alguém, abençoe alguém, abençoe alguém. Nunca amaldiçoe. A Bíblia diz, pague o mal com o bem. Porque Deus faz nascer o sol para os justos e para os injustos. Santo é o Senhor. Ali então Pilatos procede dessa forma e entrega Jesus para ser crucificado, tecem uma coroa de espinho, colocam sobre a cabeça de Jesus brutamente, uma cruz pesada. Olha como estão a mentalidade, olha como está o psicológico dos discípulos, vendo aquela crueldade. O que farei de Jesus então? O que faremos de Jesus então? Nós que nessa noite estamos ouvindo esses horrores que fizeram com Jesus. Teceram uma coroa de espinho e colocaram sobre a sua cabeça e bateram sobre a sua cabeça com uma cana. Uma forte e pesada cruz. Tanto é que no caminho pediram a Simão Cirineu para que lhe ajudasse a ele a levar a cruz até o lugar chamado Caveira, porque ele já não tinha mais estrutura para carregar aquela cruz até lá. Então pediram para aquele homem forte, para que ele ajudasse Jesus chegar até o Gólgota. E os discípulos assistindo aquele horror. Chegaram naquele lugar, pregaram os pés e as mãos com aqueles cravos, aqueles pregos enormes, e brutalmente colocaram aquela cruz sobre aquele buraco. O impacto que já sofreu o corpo de Jesus. E ali começou a escarnecer do mestre. Não é? Escarneceram dele. E a Bíblia disse que Jesus, ele ficou sem nenhuma força, né? E quando perdeu todo o seu sangue, a sua estrutura física, ele então entrega o Espírito ao Pai. E naquele momento a Bíblia disse que houve um tremor muito forte, o sol se escureceu, houve trevas, e Jesus ali disse, a ti, Pai, entrego o meu Espírito. E ali, então, eles fazem o quê? Pedem a liberação para enterrarem Jesus. Eles costumavam quebrar os ossos, como fizeram com os 2 ladrões. Mas a Jesus já havia uma profecia que dizia que nem um osso de Jesus seria quebrado. Mas eles assistiram mais uma vez uma crueldade. Um soldado pegou uma lança e ele abriu o lado de Jesus. Imagine eles assistindo aquele quadro, Jesus totalmente despido, e uma lança abriu o seu lado, saiu sangue, saiu água, provavelmente seu fígado, seu rim, seu intestino, foi visto, e os seus discípulos, e aquelas mulheres assistindo esse quadro, ficaram totalmente traumatizados, eles ficaram com o seu psicológico abalado, eles ficaram tristes, e eles produziram dentro de si algo dizendo, se fizeram isso com ele, vão fazer conosco também. Por isso todos fugiram.
foram embora. Quem tinha um comércio voltou para o seu comércio. Quem pescava voltou a pescar. Quem morava no caminho, na aldeia chamada Emaús, pegaram lá a estrada para Emaús. Mas algo, irmãos, aconteceu. Algo de especial acontece na nossa vida. Algo forte acontece na nossa vida. Algo grande acontece na nossa vida. Maria Madalena e mais duas, domingo de manhã, antes do pôr do sol, o que elas fizeram? Tinham um costume de levar perfume para perfumar o corpo. E elas foram, chegaram lá, se depararam com o sepulcro vazio. Elas fizeram o quê? Foram chamar Pedro e um discípulo amado. Sabemos que na Bíblia o discípulo amado é chamado João. Eles foram com ela, um na frente e outro atrás, olharam, é mesmo, não está aqui. Levaram ele, ou pensaram, ressuscitou. Sabe o que eles fazem? Eles voltam para casa, mas as mulheres ficaram lá. Estavam chorando perante o túmulo, a sepultura de Jesus. Olharam, e aonde estava Jesus apareceu 2 anjos. A Bíblia diz, um à cabeceira e outro nos pés, sentado. E disseram, mulher, por que choras? Por que choras? E as mulheres ficaram ali chorando. Elas disseram, eu quero saber aonde puseram Jesus, porque eu vou buscar. Elas não aceitavam o ocorrido. Muitas das vezes, irmãos, Jesus ele sai da presença de alguém, e esse alguém não quer saber para onde foi Jesus, e por que Jesus foi embora, e por que Jesus não está ali, e por que não está sentindo Jesus. Aceitam a situação como uma normalidade, como fizeram os discípulos. Não está aqui, voltaram para casa, porque estavam totalmente dominados pela tristeza, estavam totalmente dominados pelo que eles tinham assistido. Mas as mulheres não, elas estão lá dizendo, não, eu quero saber aonde está Jesus. Elas saem dali e elas veem um homem, era Jesus, mas elas não conhecem. Talvez estava ele de costa, chorando. E quando Jesus fala, por que choras? Elas conheceram Jesus e disse, Rabone, mestre, querendo dizer, tu está vivo. Elas talvez quiseram abraçar, mas ele não permitiu, porque já estava com aquele corpo glorificado. Vai avisar os discípulos. E Jesus também, após esse acontecimento, os irmãos sabem do ocorrido. Ele vai ali no caminho de Emaús e vai 2 ali, discípulo triste também, totalmente derrotado, totalmente decepcionado. O que muitos estão no presente momento é decepcionado. Tão decepcionado com a igreja, tão decepcionado com o pastor, tão decepcionado com o ministério, tão decepcionado com Deus, tão decepcionado com tudo. Por isso estavam voltando para Emaús, é o que está acontecendo. Mas não há razão para isso, porque Jesus ressuscitou. Ele está vivo. Ele vive na tua vida. Ele vive no teu lar. Ele vive no teu corpo. Ele vive no teu planejamento. Ele está vivo. Os irmãos sabem, Jesus começa a conversar, mas aqueles homens não enxergavam com os olhos espirituais. Eles não viam que eram Jesus. E Jesus começa a interrogar a respeito dos acontecimentos. E eles disseram, mas tu não sabes do que está acontecendo aqui, é algo notório. O que aconteceu, todo mundo sabe.
Houve uma grande crucificação, em que crucificaram Jesus, o justo, aquele que foi poderoso em palavra, aquele que foi poderoso em milagre. Crucificaram e ele morreu. E nós esperávamos dele que ele pudesse remir Israel. E ali vai contando. E quando chegam na aldeia, né, os discípulos, dois, convidam Jesus para entrar. E ao partir do pão, eles conheceram que era Jesus. No partir do pão, eles conheceram Jesus e disseram, alguma coisa nos dizia, tinha algo de especial na fala dele, tinha algo de especial no semblante dele. Nós estávamos movidos, tocados por uma unção. Agora sabemos o que era aquilo. Irmãos, Jesus, ele quer tocar você com uma unção especial. O que nós sentimos, irmãos, é verídico. O mundo tenta nos calar, o mundo tenta nos parar, o mundo tenta provar o contrário do que nós lemos na Bíblia, mas a Bíblia que nós lemos diz, havia prova, que ele, após o sofrimento, após a morte, ele ressuscitou e ele se apresentou a muitos por número de 40 dias. Nós temos registro, não só registro na Bíblia, mas registro de hoje, que nós podemos sentir ele. E muitos de vocês aqui já receberam milagre. Muitos de vocês, eu creio que todos vocês que estão aqui se perguntar, quer parar, quer sair de Jesus, vocês vão responder o mesmo que respondeu aquele grupo. Só tu tem palavras de vida eterna. Fica de pé e aplauda ao Senhor. Aplauda e receba. Receba a unção. Receba. Jesus está proclamando, Jesus está fazendo, Jesus está ressuscitando áreas da sua vida que estavam mortas. Talvez é sua garganta que precisa ressuscitar, talvez é um órgão do teu corpo que está doente, mas Jesus está ressuscitando, porque Ele é vida. Ele disse, eu sou a ressurreição, a vida, e todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E o maior dos milagres de Jesus foi o milagre de Lázaro, que o sangue já estava apodrecido nas veias, 4 dias, cheirava mal, mas Jesus disse, Lázaro, sai para fora. É o que Jesus está falando, sai para fora desta angústia, sai para fora desse abismo, sai para fora dessa tristeza, que Ele é poderoso. Aplauda mais Ele em nome de Jesus.